Boa noite a todos. É com muito amor em nossos corações que nós recebemos a nossa companheira de doutrina, Ivani Ribeiro, que vem da Casa do Caminho, aqui de Santos, hoje com um tema tão lindo que é o perdão, que nos ajuda tanto a melhorar os nossos corações e ajuda a gente a tornar pessoas bem melhores. Que a gente possa envolvê-la com muito amor e que isso possa ajudar a nossa caminhada de evolução. Seja bem-vinda, minha querida. Obrigada. Boa noite. É uma satisfação ter voltado a esta casa e espero que eu possa levar alguma coisa para vocês saírem daqui refletindo, pensando. Então, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, nós vamos falar então, bem-aventurados os misericordiosos. Vocês vão me desculpar, mas eu sou meio avessa a microfone e a atenção, né? Então, de vez em quando eu engasgo mesmo. Perdoai para que Deus vos perdoe. Então, nós vamos falar nesse capítulo, trata do perdão, né? Uma das virtudes mais difíceis da gente alcançar, mas não é nada impossível. Basta que nós tenhamos um pouquinho mais de força, né? de força de vontade de seguir a lei de Deus. Então, perdão. O que é o perdão? É o ato de deixar de sentir raiva ou ódio de outra pessoa que lhe ofendeu ou de si mesmo por seus erros ou fracassos. Quantas vezes, né, nós já ficamos para baixo, tristes, né, achando que a gente estava no fundo do poço por causa de um fracasso, né? Algo que a gente não conseguiu, ou por causa de uma briga, né? No trabalho ou em casa, enfim, essas questões a gente precisa pensar bastante, né? E ver se realmente vale a pena. Uma briga no trabalho, um chefe mal-humorado que tenha falado alguma coisa que a gente não gosta, será que esse chefe tem a capacidade, a força de fazer com que a gente caia, com que a gente vá até o fundo do poço? Será que vale a pena? Ou nós temos uma individualidade, né, que nós precisamos preservar e evoluir, né? Então é bom a gente pensar bastante nisso. O perdão, né, o deixar de sentir raiva ou ódio é uma coisa que a gente tem que pensar bastante também, porque a raiva e o ódio que a gente sente por uma outra pessoa, né, por um irmão nosso, envenena a nós mesmos, né? Ele vai atingir o outro, se o outro estiver na mesma sintonia que nós, mas na maior parte das vezes as pessoas nem sabem que a gente está sentindo aquele ódio, mas aquele ódio está envenenando o nosso sangue, e esse sangue está correndo no corpo, né?
a todo momento envenenando cada célula nossa. Então a raiva, o ódio, são coisas que a gente tem que eliminar muito rápido. Perdoar também é adquirir paz, é ser tolerante e fraternal. No momento em que a gente é tolerante com o nosso irmão, sabendo que muitas vezes aquele irmão não compreendeu algumas coisas que nós já compreendemos. Como espíritas, nós temos por costume ler muito, né? Então, as leituras vão fazendo com que a gente vá evoluindo devagar, né? Vocês escutaram o Messias ler, né, do livro A Fonte Viva, né, de hoje, degrau a degrau, né? Cada coisa vai aos pouquinhos, né, como os rios, né, vários filetes de água que vão desaguando no mar e vai por aí. Assim somos nós também, né? De pouquinho em pouquinho, dentro das leis de Deus, nós vamos evoluindo, né? E perdoando, né, a gente, mas perdoando de coração, a gente então adquire a paz. Aquela paz que não importa o que as pessoas falem, o que as pessoas pensem da gente, né? O que importa é o que nós fazemos. Essa é a paz, a tranquilidade que a gente precisa ter. Fraternal. Por que fraternal? Porque eu tenho que pensar no meu irmão, que é semelhante a mim, né? E que esse irmão, eu preciso dele. Imagina se nós tivéssemos que viver isoladamente em algum lugar, sem contato um com o outro. Que mundo seria esse, né? Nós estamos aqui como células que se ligam a um grande corpo, a um corpo sublime, né? E nós somos parte, uma célula desse corpo, dessa vida maravilhosa que a gente tem, tanto encarnada como desencarnado, porque vocês diriam, mas encarnado eu sofro, né? Eu tenho dor, mas que maravilha, é uma oportunidade da gente pensar nos nossos erros, da gente espiar tudo aquilo que a gente precisa deixar de lado, né? E evoluir. Perdoar também é superar os pontos negativos dos relacionamentos humanos, porque é a virtude mais difícil de se praticar, né? Em nenhum momento, nas leituras sobre o perdão, se diz que é fácil. É difícil. Perdoar é uma das últimas coisas que a gente vai aprender, mas precisa começar agora, né? Então, começando a ser tolerantes, fraternal, misericordioso, né? Então, com essas questões colocadas por Deus, né, na sua lei, e trazidas até nós pelo Mestre Jesus, a gente vai pensando nelas, a gente vai eliminando o que é ruim, os pontos negativos e adquirindo virtudes boas. Perdoar. Quem perdoa adquiriu a capacidade de ser misericordioso, e a misericórdia é a virtude de ser pacífico, e isso a gente vai encontrar ali no item 4 do capítulo 10, né? Sobre o que é ser pacífico. Será que é ser bobo? Não, de jeito nenhum. Ser pacífico é pensar muito no que está acontecendo, né? E agir de acordo com a nossa reflexão e buscar sempre a harmonia, né?
perceber o que está acontecendo e trazer à tona para que todos vejam que a coisa não é bem assim, como muitas vezes nós vemos, né? Parece que é o fim do mundo, mas nós, espíritas, temos por obrigação de não agir assim de sofreguidão, né? Nós temos a obrigação de parar, pensar, refletir e acalmar, né? Não a nós só, mas aos nossos irmãos, àquele que a gente está fazendo alguma coisa, né? que nós possamos interferir, né? Então a gente vai alcançar a misericórdia, essa misericórdia de lidar com o nosso irmão com caridade, né? Então a caridade está aí também, né? A gente compreender o que o outro está fazendo e tentar acalmar, né? Pacificar aquela situação que não seja muito boa. Então, sobre a misericórdia, a gente vai encontrar lá no capítulo 10, naquele item, né? A misericórdia é o complemento da mansuetude, pois os que não são misericordiosos também não são mansos e pacíficos, né? Então, ter misericórdia é ser pacífico, a ser calmo e pacificar uma situação de aflição entre irmãos. Ela consiste no perdão e no esquecimento das ofensas. Não adianta nada eu perdoar e não esquecer as ofensas. Se eu perdoo de coração, eu vou esquecer sim a ofensa. Ela vai ficar para trás no passado e nós vamos colocar um véu sobre essa ofensa e não vamos mais pensar nela, né? O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas, que pairam acima do mal que lhe quiserem fazer. Uma está sempre inquieta, é de uma sensibilidade sombria e amargurada. A outra é calma, cheia de mansuetude e de caridade, né? Então, aquele que não é misericordioso, ele não é calmo, ele é aflito, ansioso, né? Ele quer fazer tudo e acaba entrando em conflito. O misericordioso não, ele pensa e ele age de acordo com aquilo que está dentro da lei de Deus, né? Com calma, ele consegue terminar com um conflito, né? Seja com ele mesmo, seja com outro irmão. A misericórdia está aí também, né? De a gente interferir, né? Com o outro, com os irmãos em conflito, para poder acalmar, né? O ambiente, acalmar aqueles que estão em aflição. Perdoar. Quem sabe perdoar jamais aponta os erros dos outros, jamais julga os outros. Esse é um outro ponto também que a gente vê muito, né? Muito, muito. É uma coisa bem difícil de fazer, de não julgar o outro. A gente sem querer já acaba, né? E aquilo lá não é desse jeito, eu não gosto, né? Ou, puxa, em quem você vai votar? Porque fulano de tal é isso, é aquilo. Quer dizer, você está julgando uma coisa, né, que não deveria fazer. Guarde para si. Mas veja, o julgamento, mesmo guardado dentro de nós, ele também faz mal, né? Porque, como vocês devem saber, tudo o
tudo que a gente pensa não escapa da espiritualidade, né? Então, você julga, mesmo em pensamento, já errou, né? Então, é uma coisa que a gente tem que aprender, né? A não julgar o outro, né? A ficar, entender que aquele outro tem o direito de fazer o que ele está fazendo, tá? A não ser que seja um conflito, como eu falei antes, que a gente pode acalmar, né? Quem é misericordioso, né, também, quem sabe perdoar, procura, sim, promover a paz, contornar os conflitos, né, que a gente acabou de falar. Perdão de Jesus. Enquanto estava encarnado, né, na terra, Jesus perdoou inúmeras vezes. Se a gente buscar a vida de Jesus, a gente vai perceber quantas vezes, né, ele perdoou tantas pessoas. Mas a gente fica, lembra, a primeira coisa que a gente lembra é a história de Madalena, né? Então, Maria Madalena, que foi levada, né, classificada como prostituta, e nessa época, né, nesse lugar, ela deveria ser apedrejada. Mas Jesus, né, para fazer, quem ouvia naquele momento, para fazer entender, né, a questão, perguntou: quem nunca teve um pecado, que atire a primeira pedra, né? E as pessoas que estavam ali foram saindo, foram embora, ninguém jogou a pedra, porque todos nós temos alguma coisa para expiar, né? Ou desta própria encarnação, né, como aquelas pessoas naquela época, ou de encarnações passadas, né? Sempre temos alguma coisa para aprender. Mas a gente pode ver, Jesus perdoou a humanidade, e esse é o perdão mais sublime que a gente tem de Jesus, né? Na hora do seu desencarne na cruz, quando ele disse: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Então, naquele momento, o grau de elevação das pessoas, o grau de entendimento, né, de vidas passadas e reencarnações e expiações, não era como nós temos hoje, né? Então, Jesus pediu que o Pai, né, que Deus perdoasse todos, e isso ficou na história, né, nos evangelhos, né, na Bíblia, chegou até nós. Nesse momento, ele estava pedindo que Deus perdoasse a humanidade. Até hoje, nós temos pessoas também que não têm ainda, não estão na hora, né, do entendimento disso aqui, né? Nós temos ainda hoje, e nós vamos ter também nas vidas futuras. Então, essa frase aqui, ela é bem contemporânea, né? Bem do nosso tempo, e ela vai permanecer e nos deixa muito para refletir, muito. Se Jesus, com todo aquele sofrimento, perdoou, por que nós, né, não vamos perdoar também o nosso irmão? Muitas vezes por bobagem, né? Quantas vezes perdoar? Pedro pergunta a Jesus: Senhor, desculpa aqui que eu aqui. Pedro pergunta então a Jesus: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim para que eu lhe perdoe?
será até 7 vezes? Né? Pedro pensando sempre num limite, né, de perdão. E aí Jesus vai responder: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Perdoar infinitamente. Não importa quantas vezes alguém lhe faça uma ofensa. O que importa é o que você pensa, é o perdão que você dá, infinitamente. Durante esta vida de encarnados, durante as outras vidas que virão. Como perdoar? Então, o apóstolo Paulo, né, nesse mesmo capítulo 10, ele vai nos afirmar: há 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. O perdão dos lábios é aquele perdão que a gente fala para o outro assim: eu te perdoo disso. Mas lá por dentro está pensando: mas você vai ver o que vai te acontecer, né? E o perdão do coração é aquele que a pessoa perdoa mesmo, para valer, né? Não apenas falando para outra pessoa, mas para si mesmo. Perdoa aquele irmão, né? Então, nós vamos pensar: aquele irmão está errando, mas nós também podemos errar. Aquele irmão está errando por uma ofensa que ele fez a nós, mas será que lá no passado, nas minhas outras vidas, né, será que não fui eu que ofendi? Será que a situação não está sendo, não voltou novamente para que a gente entendesse a questão do perdão? Será que nesta vida mesmo, aquela ofensa que eu recebi hoje, não é originada em algo que eu fiz há algum tempo e que eu não lembro mais? Então, é uma coisa para se pensar, né? Então, o certo, né, é pensar com o coração, de verdade, né? E não da boca para fora. Porque se for da boca para fora, né, eu falo, mas eu estou pensando outra coisa, é melhor não falar, né? Porque o nosso erro aumenta, tá? Quantos dizem perdão e acrescentam: mas jamais me reconciliarei, não quero vê-lo pelo resto da vida. É esse o perdão segundo o Evangelho? Claro que não, né? De jeito nenhum, né? O que o Evangelho diz é perdoar mesmo, de verdade, com consciência, né? Refletindo sobre aquele perdão, o porquê está acontecendo e assim por diante. Às vezes a gente não sabe o porquê, às vezes é uma questão de vida passada, né? Mas não importa, de repente fui eu que comecei tudo, tá? O esquecimento completo e absoluto das ofensas. Quando a gente perdoa de verdade, né, de coração, a gente esquece, né? Como já falei anteriormente, a gente põe um véu em cima daquilo, passou, acabou, não pensa mais, afinal perdoei, né? Para que ficar pensando naquilo? Então, a partir desse momento do perdão, eu vou viver em paz, tranquilo, né? Usufruir da amizade, que isso é muito importante. O verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, muito mais que pelas palavras. Então, quando a gente perdoa, a gente tenta, né, trazer a amizade novamente, usufruir daquela amizade, esquecendo todo o passado.
né? Não adianta nada também eu falar, né? E depois abandonar, virar as costas, acabou. Isso é a mesma coisa que perdoar da boca para fora, né? Então a gente sempre tenta voltar à amizade, a ter um relacionamento fraternal de verdade. Se a outra pessoa não quiser, se ela nos abandonar, nos virar as costas, o problema não é mais meu, o problema é dela, né? Então ela que vai responder por isso, não nós mais. Perdoar nos liberta. Então Emmanuel, né, o mentor de Chico Xavier, ele nos lembra que quem perdoa e deseja o bem ao perdoado, esquecendo o mal que ele fez, recebe a graça de Deus de libertar a si mesmo de se renovar. Quer dizer, um degrau a mais na sua evolução, né? Ou seja, venceu a etapa mais difícil da sua reforma íntima. Isso é geral. Se a gente perguntar, você perdoa, você sabe perdoar? A maior parte vai responder que nem nunca pensou nisso, né? É muito difícil, quando alguém nos ofende, a gente perdoar e continuar bem com aquela pessoa, né? Mas a gente tem que fazer uma força, a gente tem que ir devagarinho, né? Devagarinho, tirando o rancor do nosso coração, tirando o ódio, né? Tirando as opiniões que nem sempre refletem a verdade e assim por diante. Fazendo isso um pouquinho a cada dia, né? Se vocês lembram do que foi dito na Fonte Viva, né, que o Messias leu, um pouquinho a cada dia, passo a passo, degrau por degrau. Deus nos perdoa. Na questão 661, agora do Livro dos Espíritos, Allan Kardec então vai perguntar para os espíritos: pode-se orar de maneira eficaz para que Deus perdoe as nossas faltas? E aí os espíritos vão responder para Kardec: Deus sabe discernir o bem e o mal. A oração não encobre os erros. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas só o obtém mudando de atitude, quer dizer, fazendo a sua reforma íntima, né? Buscando, refletindo sobre o perdão, perdoando o irmão, né? Aí sim a gente consegue o perdão de Deus, né? Os espíritos dizem que pedir perdão a Deus e não mudar o comportamento é o mesmo que dizer ao outro que perdoa, mas intimamente desejar vingança a ele, né? Então é aquela história do perdoar, né, da boca para fora, né? Então isso não diz respeito à lei de Deus. Deus perdoa o que pratica a reforma íntima. Isso que eu falei agora há pouco. Todas as virtudes da lei de Deus, passo a passo, degrau a degrau, né? Então, devagarinho, nós vamos vencendo todos os pontos negativos da nossa vida. Não desejar, né, não desejando mal a ninguém, sendo misericordioso, fraternal e querendo ao outro o que gostaria que fizessem assim. Ou seja, eu não gostaria que fizessem para mim o que eu fiz de mal para o outro, né? Então, se eu não quero para mim, por que eu vou querer para o irmão, que é o meu semelhante, que
que é igual a mim, né? Então, uma coisa para a gente pensar: o bem e o mal. Então, na afirmação dos Espíritos, Deus sabe discernir o bem do mal. Na questão 630 do Livro dos Espíritos, Kardec então vai fazer uma outra pergunta: como se pode distinguir o bem do mal? E os Espíritos vão responder então: o bem é tudo o que está de acordo com a lei de Deus. A lei de Deus é imutável. As nossas leis, as leis terrenas, né, dos nossos políticos, né, elas são mutáveis. A cada alguns anos, né, que passa, então se faz uma revisão das leis e atualiza de acordo com a sociedade, né? Então, muitos pontos são atualizados ou mudados, né, depois de algumas discussões. Mas a lei de Deus não. A lei de Deus nunca mudou e ela nunca vai mudar, porque ela trata da moral, né? A moral que nós devemos adquirir para seguir em frente, né? Para nossa elevação. Se quisermos então o perdão, temos que aprender a perdoar, e a perdoar de coração. Precisamos estar de acordo com a lei de Deus. Sem ela, a gente não consegue o perdão. Chico Xavier perdoa. O que ele vai falar sobre o perdão? Perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Perdoar sempre, sem esperar nada em troca. Como eu falei, se aquele irmão virar as costas e não quiser conversa mais com a gente, o problema é dele, né? Nós não estamos esperando nada. Eu te perdoo se você me perdoar, ou se você fizer isso para mim. Isso não existe, né? Incondicionalmente, perdoar sem esperar nada em troca. Perdoe sempre que for necessário, infinitamente, sem esperar nada em troca. Perdoa de coração. Chico Xavier então vai continuar. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas. Claro, né? As criaturas trazem imperfeições, têm fraquezas. E nós? Estamos acima de tudo? Não. Nós estamos aqui no mesmo patamar que todos, né? Nós temos erros distintos, erros diferentes, mas temos erros, né? Então, como se diz, né, popularmente, estamos no mesmo barco. O que fizemos em vidas passadas, será que já não desejamos o perdão? Se quisermos o perdão por nossas faltas, primeiro temos que aprender a perdoar, né? Então, esse é um requisito obrigatório. E ele vai continuando: o espírito que adquirir a virtude do perdão não achará dificuldade em mais nada. Quer dizer, o dia que eu aprender a perdoar, eu já galguei muitos degraus, né? Degrau, a virtude do, não só do perdoar, mas o do orgulho, né? Do rancor, do ódio, enfim, todas aquelas coisas negativas eu já superei, né? E isso não é impossível. Passo a passo a gente chega lá, né? Vamos aproveitar esta encarnação. Joana de Ângeles vai falar sobre o perdão. Sim, deves perdoar. Perdoar e esquecer a ofensa que te colheu de surpresa, quase dilacerando a tua paz. Afinal, teu opositor não desejou ferir-te realmente, e se o fez com essa intenção, perdoa ainda. Perdoa com maior dose de compaixão e amor. Ou seja, muitas vezes a gente pensa que o outro nos ofendeu, mas na realidade ele não falou no
sentido de ofensa, né? Mais uma coisa para a gente pensar, né? Não agir de pronto. A gente tem que pensar, conversar com o outro. Mas, se acaso, né? Joana de Ângeles então diz, se acaso o outro ofendeu mesmo para valer, mesmo assim eu vou perdoar. Eu vou perdoar de coração. Tá? Essa questão do perdão é a gente ter compaixão e amor pelo outro. Aquele que tem compaixão, aquele que ama o seu semelhante, ele vai perdoar, né? Ele vai perdoar de coração. Quando te ofendeu deliberadamente, conduzindo o teu nome e o teu caráter ao descrédito, em verdade se desacreditou ele mesmo. Quer dizer, aquele que nos ofende, ele vai ser desacreditado ele mesmo, né? Não nós. A ofensa que ele nos fez não nos rebaixa, mas aquele que ofendeu se rebaixa, né? Perdoa, portanto, seja o que for e a quem for. O perdão beneficia aquele que perdoa por propiciar-lhe paz espiritual, equilíbrio emocional, lucidez mental. Então isso aqui é muito importante, né? Equilíbrio emocional. Aquele que tem equilíbrio emocional, ele vai parar, ele vai pensar, ele vai relevar, ele vai ter tolerância com o outro, porque o outro pode não estar no mesmo degrau que ele, né? E ela vai ainda falar, perdoa sim e intercede ao Senhor por aquele que te ofende. Ou seja, eu fui ofendida, eu vou para minha casa, no silêncio do meu quarto, eu vou pedir a Deus, né, que esclareça aquele irmão, que leve luz àquele irmão, que ele tenha um amparo da espiritualidade, para que ele pense, né, reflita no que ele fez e se perdoe, porque a gente também tem que se perdoar, né? Muita coisa que a gente faz e que fica com aquela culpa, aquilo na nossa cabeça, tudo aquilo faz com que a gente perca a calma, né? Então a gente tem que se perdoar. Eu errei porque eu estou aqui, né? Refleti, eu sei que eu errei, eu peço perdão, né? A Deus por mim ou a mim mesmo, né? Então aquele que se perdoa, ele tira da sua cabeça aquilo e volta à calma. E aí Chico Xavier então vai nos ensinar a perdoar, é uma oração, né, do perdão que eu achei muito bonita, eu não conhecia e eu achei interessante trazer. Senhor Jesus, ensina-nos a perdoar, conforme nos perdoaste e nos perdoas a cada passo da vida. Auxilia-nos a compreender que o perdão é o poder capaz de extinguir o mal. Induze-nos a reconhecer nos irmãos que a treva infelicita filhos de Deus, tanto quanto nós, e que nos cabe a obrigação de interpretá-los na condição de doentes, necessitados de assistência e de amor. Senhor Jesus, sempre que nos sintamos vítimas das atitudes de alguém, faze-nos entender que também somos suscetíveis de erros e que, por isso mesmo, as faltas alheias poderiam ser nossas. Senhor, sabemos o que seja o perdão das ofensas, mas
compadece-te de nós e ensina-nos a praticá-lo. Assim seja. Muito obrigada.